Oi pessoal, vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre mais dois verbos irregulares. É o verbo ver e o verbo vir. Pessoal, já de início digo a vocês, esse conteúdo precisa da atenção de vocês. Não é um conteúdo difícil, super tranquilo, super fácil. Ele só precisa que você tenha atenção. Se por acaso não ficou claro, volta a ver o vídeo, faz anotações necessárias, ok? E vamos seguindo. Ambos são irregulares. Verbo irregular, a gente percebe da irregularidade dele na hora que nós vamos conjugar, seja no radical, seja na desinência verbal. A conjugação desses verbos precisa de muita atenção, principalmente quando estão presentes nas orações. Olha aí o exemplo, né? É o que eu falei já anteriormente. Vamos ver aí no que nós iremos descobrir sobre esses dois verbos. Quando você vir o que ela fez, tomará as providências necessárias. Verbo ver. Quando você vier e souber o que ela fez, tomará as providências necessárias. Verbo vir. Professora, não estou vendo diferença. Pessoal, não tem diferença aí nesse exemplo, né? Mas precisa da nossa atenção, por quê? Porque existe a possibilidade, sim, das pessoas se confundirem e falar que é um verbo vir, conjugar o verbo vir, falando, sendo que é verbo ver, ou ficar confuso, que se você fala quando você viu que ela fez, peraí, não entendi, vai vir de vir, aí fica naquela coisa assim, verbo vir. Eu já ouvi aluno falando isso. Por quê? Porque é difícil mesmo, tá, gente? Confunde mesmo. Então precisa de muita atenção. Imprecisão na conjugação destes verbos no presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo. Tá, professora. Vamos ver que imprecisão é essa então. Exemplo, nós vimos porque queríamos lhe dar parabéns. Verbo vir. Nós vimos quando você entrou na festa ontem. Verbo ver. Tá igual, né, gente? Porque aí tá se dando a imprecisão desse verbo na conjugação. Aí você vai dizer, professora, eu vou entrar em desespero porque é igual, lá vem esse português de novo para matar com a minha vida. Gente, não precisa ter nenhum desespero. Por quê? Porque é no sentido que a gente vai entender de que verbo nós estamos falando, se é do verbo ver ou se é do verbo vir. A questão da interpretação de texto, ela se torna cada vez mais importante na vida de vocês por esse motivo. Temos aí claramente a importância de se entender o sentido do que está sendo falado nessas duas frases. Percebam, nós vimos porque queríamos lhe dar os parabéns. Não tem como a gente dizer que esse vimos aí é do verbo ver. Poxa, a pessoa veio me ver para me dar parabéns? Não faz o menor sentido. A pessoa veio até mim para me dar parabéns. Esse é o sentido real da frase. Nós vimos quando você entrou na festa de ontem. Essa frase também é a mesma coisa. Não tem como dizer que isso é o verbo ver. Olha o sentido que essa frase tem, né? Não tem como dizer que esse verbo ver, não. Que esse verbo é o verbo vir, né? Entenderam, pessoal? Então, a gente entende que se nós tivermos a clareza do sentido das frases, a gente não vai se confundir, tá bom? Por mais que seja parecido, por mais que a grafia seja igual, ok? Portanto, para não haver suspeitas, é importante verificar o uso correto de ver e vir, principalmente destes dois casos apontados acima. Outros exemplos. Se eles virem, diga a eles que não irei demorar. Verbo vir. Saberemos se é verdade se vermos a notificação assinada. Quando ele ver seu boletim, vai ter muito orgulho.
verbo ver. Vamos decidir para onde iremos quando eles vierem, quando eles virem da escola, verbo vir. Sempre com muita atenção, tá, pessoal? Esses dois verbos, eles necessitam de atenção na hora de conjugá-los. O verbo ver é precedido da partícula ser, ou quando, e tem terminação de ir, na primeira pessoa. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele e ela vir, quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles, elas virem. Gente, essa especificação é muito clara para o futuro do subjuntivo, tá? A gente vai ter essa atenção aí, essa particularidade para quando estiver no modo subjuntivo. O verbo vir, também com a sua particularidade, vai ser também precedido por ser ou quando, é caracterizado pelo acréscimo da vogal e. Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele, ela vier, quando nós viermos, quando vós vierdes e quando eles vierem. Gente, só para marcar bem essa separação, essa diferença entre o ver e o vir no modo subjuntivo. O verbo vir, ele vai ser colocado um acréscimo é, então a palavra se modifica, ó. Vier, vieres, vier. Agora, no verbo ver, ele tem a terminação em IR, é a mesma conjugação no caso. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem, tá? Essa é a principal diferença aí, tá bom? Gente, é o que eu falei no início da nossa aula. São verbos que precisam ser estudados simultaneamente, exatamente para que fique claro as diferenças entre eles. Não tenham medo desses verbos, de ser muito difícil, porque é ter atenção. Ter atenção, ter a prática, conjugar esses verbos e ter a prática. Quando eu falo, é colocar eles no dia a dia de vocês, na fala com os amigos, na escrita do grupo do WhatsApp, sempre colocar em prática, tá bom? Então, ficamos por aqui. Um abraço, um beijão, tchau, tchau.